as bênçãos Deus começa a derramar. Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria que mais uma vez queremos fazer essa transmissão falando a mensagem de Deus para o nosso elevo espiritual. Quero fazer com vocês uma oração e depois vamos ler a palavra de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, tua graça, tua misericórdia. Pai santo e eterno, peço a unção, a virtude gloriosa do Espírito Santo, a inspiração divina, meu Pai, para que nós possamos transmitir a tua palavra. Jesus Cristo, coloque o teu conselho no nosso coração nesse momento. Pai bendito, para a tua glória. Amém. Meus amados irmãos e amigos, eu quero ler a palavra de Deus junto com vocês, que está escrito no livro de Reis. Eu quero ler no capítulo 3, quando Deus se manifesta para Salomão. Salomão, que fora escolhido por Deus a pedido do povo para ser um rei, e Deus escolhe Salomão para ser o primeiro rei de Israel. E aí Salomão começa a reinar e toma uma decisão muito gloriosa, orando a Deus. E a Bíblia diz no capítulo 3 de 1 Reis, Salomão se aparentou com Faraó, rei do Egito, e tomou a filha de Faraó e a trouxe à cidade de Davi, até que acabasse de edificar a sua casa, e a casa do Senhor, e a muralha de Jerusalém em roda. Somente que o povo sacrificava sobre os altos, porque até aqueles dias ainda se não tinha edificado casa ao nome do Senhor. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. E foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu-lhe o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. E disse Salomão: de grande beneficência usaste com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhes esta grande beneficência, e lhes deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê nesse dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e sou ainda menino pequeno, nem sei como sair, nem como entrar. E teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discina entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? E essas palavras pareceu bem aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse essas coisas. E disse-lhe Deus: porquanto pedisse essas coisas, e não pedisse para ti riqueza, nem pediste a vida dos inimigos, mas pedisse para ti entendimento, para ouvir causas de juízo. Eis que fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti igual
se não levantará. Também até o que não pediste te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Amém. Meus amados irmãos, nós vemos aqui que o povo de Israel, eles viviam sob a liderança de Deus através do seu profeta, e eles pediram um rei. E o primeiro rei que Deus deu para a nação foi Saul. E depois Deus trouxe Davi, e agora esse terceiro rei, Salomão, filho de Davi. Nós vemos que quando Salomão começou a reinar, certamente ele havia sido aconselhado muitas vezes pelo seu pai e viu o andamento do reino e a adoração que seu pai tinha, e o respeito e o temor de Deus. Ele aprendeu também bem cedo o temor de Deus. E agora nós vemos uma coisa muito maravilhosa. Quando ele ora a Deus, ele pede para que Deus dê para ele sabedoria. Deus aparece em sonho para Salomão, e a Bíblia nos diz que Deus dá uma abertura para ele, dizendo: olha, pede o que quiseres que eu te dê. Então Deus dá uma abertura para Salomão: pede o que você quer. Salomão então pediu. A Bíblia diz, quem disse foi Jesus Cristo, que a boca fala aquilo que está cheio o coração. E quando Salomão se expressa diante de Deus, ele pede para Deus lhe dar sabedoria para que ele possa julgar o povo, ser um juiz justo, julgar com retidão, com sabedoria, saber conduzir o povo de Deus. Deus se agrada daquilo que Salomão pede, pois Salomão está pensando em cuidar da herança de Deus, que é o seu povo. E Deus diz para Salomão: olha, você não pediu para mim riqueza, nem teus inimigos, nem longos dias de vida. Então eu vou te dar a sabedoria. Sabedoria esta que nenhum rei antes de ti, nem depois de você terá igual. E riqueza que você não me pediu. A Bíblia nos diz que ele iria receber de Deus um coração entendido. Vou te dar uma sabedoria de coração, a qual não houve, e depois de ti igual não se levantará. E até o que não pediste, estou lendo aqui, assim riqueza como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Então Deus deu para Salomão sabedoria, colocou dentro do coração de Salomão uma sabedoria tão gloriosa, principalmente como ele pediu, para julgar com justiça o seu povo. E não é fácil, irmão, é uma coisa muito difícil julgar. E nós vemos que Deus concedeu essa sabedoria para Salomão e lhe prometeu, e depois nós vemos que foi uma realidade, que riqueza de uma forma tão grande, o quanto Salomão foi rico. A Bíblia nos diz que o primeiro julgamento que ele fez, depois que Deus lhe havia prometido sabedoria, revelou diante de todo Israel que ele fora um homem que recebera a sabedoria de Deus
para julgar um caso tão difícil entre duas mulheres prostitutas e para decidir a respeito de um filho, qual delas seria a mãe. Pois as duas disputavam e diziam que o filho era dela, uma, e a outra dizia que não, o filho era da outra. Por quê? Porque as duas, não é, tiveram filho e eram da mesma idade, moravam juntas, e uma, durante a noite, matou seu filho sufocado, deitando em cima, e aquela a quem o menino tinha morto, tirou o menino vivo da mão, do seio, do braço da sua mãe, colocou dela morto, só que a mãe descobriu quem era seu filho, e aí veio aquela demanda tão difícil, pois não tinha prova. Como julgar sem ninguém ver, sem que ninguém viu quem realmente estava falando a verdade? Julgamento muito difícil. Porém, foi para isso que Deus pediu, que Salomão pediu. Eu quero que o Senhor me dê sabedoria, né, para que eu possa julgar entre o teu povo. Ele diz assim: a teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discerne entre o bem e o mal, porque quem pode julgar esse teu tão grande povo? E Deus concedeu, disse para ele: eu te dei. Você vai ter tão sábio que igual a você não vai ter aqui. E quando foi, dali uns dias, veio a primeira prova para ele fazer esse julgamento. E todos observavam para ver o que o rei ia fazer, para quem ele iria dar de direito o filho, se era para a primeira ou a segunda mulher que falava. Então, Salomão fez um ato que revelou a verdadeira mãe, e isso foi diante de Israel uma coisa tão gloriosa que o povo começou a temer essa sabedoria de Salomão. A Bíblia nos diz também que depois de um certo tempo, Salomão novamente orando a Deus, o Senhor aparece pela segunda vez a Salomão. No capítulo 9 de 1 Reis, eu quero só ler mais um pouquinho. Sucedeu, pois, que acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio a vontade de fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estará ali todos os dias. E se tu andares perante mim, como andou Davi teu pai, com interesse de coração e com sinceridade, para fazer segundo tudo que eu mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono e o teu reino sobre Israel para sempre. Então, meus amados irmãos, nós vemos como que Deus tratou Salomão com todo carinho, se manifestando a Salomão. E Salomão foi um rei que temeu muito a Deus. Porém, irmãos, nós sabemos que o conselho de Deus, ele é para todos, para mim e para você. Um homem pode ser cheio do Espírito Santo, a mulher, ser humano, moço, a moça, não é? A criança. Porém, ele só vai ter vitória na sua vida se ele observar o mandamento do Senhor. Não importa o quanto Deus, o quanto um homem seja cheio do Espírito Santo, o quanto uma mulher seja cheia da graça de Deus, tem os dons, tem a unção, mas permanece a autoridade maior, que é a palavra de Deus. E então,
Todas as pessoas, mesmo sendo homens e mulheres cheios da graça, com poder e autoridade do céu, têm que tomar o cuidado, como Deus disse para Josué, de guardar o seu coração e meditar e guardar a palavra de Deus, andar na presença do Senhor, meditar no livro de Deus dia e noite, porque aí há o grande perigo de uma derrota. E nós vemos muitas vezes em todo o tempo, homens e mulheres, pode ser eu e você, ou qualquer um entre os filhos de Deus, mesmo sendo homens e mulheres cheios da graça, com autoridade e poder divino da parte de Deus, se não observar a palavra de Deus, da mesma forma que este homem, esta mulher, torna-se cheio da graça, cheio do poder de Deus, ele também torna-se uma pessoa que vai devagar separando-se de Deus. E Salomão, ele começou muito bem a sua carreira, mas ele foi aos poucos se desviando do caminho de Deus. Aos poucos Salomão foi desviando. Aos poucos ele foi se distanciando das coisas de Deus. E foi um homem que cometeu um dos maiores pecados. Por quê? Porque ele teve maior revelação. Então nós lemos uma coisa muito interessante e eu gostaria de pedir para você também observar essa leitura. É muito importante tudo que nós lemos no capítulo 17 de Deuteronômio, nos fala uma coisa muito importante. Eu gostaria que você acompanhasse, tivesse paciência na leitura, porque a Bíblia, irmãos, a palavra de Deus é a nossa segurança. Não há como nós termos vitória e segurança se não formos guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada, nós temos que lutar com ela na nossa mão, no nosso coração. E a Bíblia diz aqui no capítulo 17 de Deuteronômio, no versículo 14, ó. Então Deus está falando através de Moisés e ele diz o seguinte: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres, porém sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei, aquele que escolheu o Senhor teu Deus, dentre teus irmãos, porás rei sobre ti, não por homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos, porém não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito, nunca mais voltareis por esse caminho. Tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicarás muito para ti. Então nós vemos aqui, irmãos, um dos conselhos, todos são importantes, mas um dos mais importantes, Deus diz aqui, que o rei, entre tudo, ele não podia multiplicar para si, tomar, versículo 17, tão pouco para ti multiplicar mulheres, né? Mulheres, por quê? Para que o teu coração não se desvie. E foi exatamente o que Salomão fez. Ele começou a reinar, tornou-se um homem rico, porque Deus lhe deu riqueza, um homem sábio, porque Deus lhe deu sabedoria. Mas o que ele fez? Ele fez exatamente aquilo que Deus disse que iria acontecer se ele não obedecesse esse conselho. Meus amados irmãos e amigos, nós não temos que olhar para nós
para a nossa força e posição. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos adverte, para que nós possamos tomar cuidado e não fazer alguma coisa, porque é perigoso para nós de podermos cair, então nós devemos exatamente fazer conforme a palavra de Deus nos manda e apartarmos daquilo que Deus aconselha para nós não fazermos. Mas Salomão não. A Bíblia diz que ele amou muitas mulheres, e exatamente como está escrito aqui, as mulheres apartaram o coração de Salomão de Deus. Agora, um homem que Deus lhe encontrou, que Deus conversou com ele, que Deus lhe apareceu 2 vezes, lhe deu sabedoria, lhe deu graça, o Espírito de Deus sobre esse homem, escreveu tantos provérbios, foi testado a sua sabedoria pela rainha de Sabá, e ela diz que não contaram para ela a respeito da sabedoria de Salomão nem a metade. Meus irmãos, mas não há sabedoria sem o temor de Deus. A Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E não há temor de Deus se não obedecermos a sua palavra. Jesus disse certa vez para os seus apóstolos, para nós: vocês serão meus discípulos, se vocês fizerem o que eu vos mando. O que quer ser discípulo? Ser discípulo é ser aluno, é aprender. Jesus disse: vocês vão aprender comigo, vocês vão ser os meus discípulos, vocês vão ser o meu aluno. Mas o que o aluno faz? O que o aprendiz faz? O aprendiz aprende com o seu mestre, fazendo aquilo que ele manda, fazendo aquilo que ele ensina. Se o mestre ensina você lá na escola e você não faz aquilo que ele te ensina, você não é aluno dele. Se você faz o que o outro ensina, você é aluno do outro. Se você faz aquilo que você quer, você não é aluno nem de um nem do outro, você segue a si próprio. Então, por isso Jesus disse: vocês vão ser meus discípulos se vocês fizerem do jeito que eu ensino. Se vocês, a qualidade do discípulo, irmão, é andar sob aquilo que Jesus ensina. Se não andar segundo o que Jesus ensina, então não é discípulo. Pode falar que é, mas a própria maneira da pessoa se conduzir revela se é discípulo de Jesus Cristo ou não. E isso não adianta a pessoa falar, todos estarão vendo. Então Jesus também disse para os seus apóstolos, naqueles dias, ide por todo mundo, fazei discípulo. Eles também tinham que ensinar as pessoas. Eles iriam ser mestre daqueles que haveriam de vir para ouvi-los. E eles então iriam ensinar, fazer com que aqueles que ouvissem a eles fossem os seus discípulos, porque eles também iam ser conduzidos a ser discípulos de Jesus Cristo, porque aqueles estavam ensinando o que Jesus ensinou. Mas se eles ensinassem e alguém não quisesse e ouvisse outra mensagem, então não seriam discípulo. Discípulo é aquele que faz o que o mestre ensina. E o que Deus fala, para nós sermos discípulos de Deus, de Jesus Cristo, nós temos que fazer o que a Bíblia nos ensina. E Salomão falhou. Ele não fez o que Deus lhe mandou. O maior dos conselhos. Por que o maior conselho? Porque aquele conselho de Deus, que Deus estava dando para Salomão, era para que Salomão não se desviasse de Deus. Era para que o temor de Deus não saísse do coração de Salomão. Porque é o maior versículo, porque a pessoa, qualquer um de nós, de agora, do futuro e do passado, não tem coisa mais terrível do que uma pessoa perder o temor do Senhor.
apartar-se do Senhor. Então Deus disse: você não vai amar muitas mulheres, porque elas vão apartar, separar você dos meus ensinamentos, dos meus caminhos. E foi exatamente o que Salomão fez, aquilo que Deus disse para ele não fazer. Apesar de Deus lhe ter aparecido 2 vezes, falado com ele, lhe dado sabedoria, lhe dado riqueza, lhe dado honra, ele separou-se do Senhor. Agora você e eu nunca pensamos que sejamos fortes e capazes de vencer numa situação quando Deus diz para nós tomarmos outro caminho. Não vai pelo caminho que você quer. Não use a tua força, a sabedoria e a tua fé própria. Obedeça a palavra de Deus. Entre você, tua sabedoria e sabedoria dos mais sábios que possa existir sobre a terra. Não deixe a palavra de Deus para ir atrás de qualquer outro conselho, porque vai perecer. A palavra de Deus, ela é uma palavra poderosa, taxativa, eterna. E é a palavra de um Deus justo e poderoso. Nós lemos aqui, quero voltar a ler novamente com vocês a palavra de Deus. Nós lemos aqui em 1 Reis, no capítulo 3, não é? Nós lemos aqui, quando, logo no início, o que Salomão fez? Ele casou com a filha de Faraó. Já casou com mulheres estranhas. Por que ele fez isso? Porque ele estava fazendo um trato político ali com Faraó. Bom, mas continuando aqui, eu quero ler agora, junto com vocês, vocês podem pegar a Bíblia de vocês, e nós lemos aqui, quando o Senhor falando com Salomão, e Salomão, ele amou muitas mulheres, e isso foi o que destruiu a vida de Salomão. Então nós vemos aqui, eu vou ler mais uma vez a palavra do Senhor junto com vocês, estou aqui virando a minha Bíblia, no capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, eu sei que não vai dar para nós falarmos tudo sobre esse assunto, mas vamos avançar só mais um pouquinho. 1 Reis, capítulo 11, diz assim: e o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, tá vendo? E o rei Salomão, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1, e o rei amou muitas mulheres estranhas, e isso além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A esta se uniu Salomão com amor. Então Salomão começou a ir completamente fora da direção de Deus. A direção de Deus. Ele, como tinha uma sabedoria de Deus, era para ele, mais do que ninguém, obedecer à direção de Deus. Mas não, ele amou a muitas mulheres, e o que as mulheres fizeram? Essas mulheres estranhas desviaram o coração de Salomão. Vamos ler aqui. E tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Dá para acreditar, irmãos? Desculpe. Dá para acreditar? Se não estivesse escrito aqui na Bíblia, você iria acreditar que Salomão
iria desviar-se de Deus, que Salomão iria adorar outro Deus, iria tornar-se um idólatra. Não dá para acreditar. É o que muitas pessoas acham. Não, eu não. Você caiu ali, aquele caiu ali, eu não caio não. Eu não. Outros podem cair ali, eu não. Cai sim, irmãos. Eu, você, qualquer um, caímos se não obedecermos a palavra de Deus. Temos que obedecer. A nossa segurança é andar no conselho de Deus em tudo na nossa vida. A Bíblia nos ensina. Quantas pessoas sofrem por não tomar o conselho de Deus? Muitas vezes Satanás, tanto a você como a mim, qualquer um, oferece uma coisa que parece que é uma maravilha. Puxa vida, agora sim, agora vai dar certo. Agora vai dar um alavanco na minha vida para cima que eu vou vencer tudo. E a pessoa esquece da palavra de Deus. Seu coração, sua mente, seus olhos te encantam com a oferta. E a pessoa despreza a palavra de Deus. Não. Isso aqui não vai funcionar agora não. Essa palavra não é agora que vou usar. É sim, irmãos, em todo tempo. Ama a palavra de Deus. Em todo tempo. Anda de acordo com a palavra de Deus. Quando tudo estiver bem na tua vida, quando tudo for um mar de rosa, céu aberto, ama e anda segundo a palavra de Deus. Aleluia! Quando tudo estiver contra você, quando todas as lutas virem, as portas se fecharem, as marés se levantar, ainda anda segundo a palavra de Deus, porque ela é a nossa segurança, o que vai nos dar vitória. Aleluia! Glória a Jesus. É isso, irmãos. A vitória nossa é essa. Não tem vitória se nós não andarmos segundo a palavra de Deus. Não existe. Nós vemos um grande homem que foi chamado para a vitória. Esse foi chamado para ser vitorioso em tudo. O que aconteceu? Deus falou com Josué, capítulo 1 de Josué, versículo 2. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, e toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Oh, que promessa gloriosa! Que promessa gloriosa! Deus prometeu. Deus disse, eu vou fazer isso com você. Agora, outro conselho, tão somente se esforça e tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Ter cuidado, irmãos. Termos o cuidado, tomar cuidado de fazer conforme Deus nos ensina, conforme aquilo que a gente tem aprendido da palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus Cristo, a doutrina apostólica, os ensinamentos dos apóstolos. Não importa que algumas pessoas achem que está ultrapassado. Existe muita igreja moderna, muitos pastores modernos, muitas pessoas que querem modernizar tudo. Se não tomar cuidado, escrevem outra Bíblia. Diz que essa Bíblia já está velha, tudo está moderno. Ah, essa Bíblia foi escrita há tantos anos, já mudou tudo. A maneira de pensar, a maneira de viver. Joga a Bíblia do canto, cria outra Bíblia. Irmãos, nós estamos vivendo
esse tempo. Há pessoas que, quando você vai falar alguma coisa da Bíblia, não, isso aí já passou. Era na outra época. E eu não sei, então, por que tanta defesa que Jesus fez das Escrituras. Se a Bíblia é um livro profético, ela está sempre na frente. A palavra de Deus, ela está... Não dá nem para mim medir a quantidade de anos que está na frente de qualquer pensamento. Mas as pessoas querem mudar. Criam coisas novas para as igrejas. Criam dons que não existem. Criam ministérios novos para a igreja. E vão criando. Bíblia? Não, para que Bíblia? Alguma coisa só da Bíblia. Outras coisas que não vai de acordo com aquilo que as pessoas querem, não, isso aí, bom, já mudou. Mas a ordem de Deus sempre foi essa. Deus disse para Josué: anda na minha presença e guarda o que está escrito no livro. Aleluia. Tem muitas pessoas que já deixou o livro, já deixou as escrituras. Irmãos, criaram tanto ministério na igreja. Irmãos, tantos títulos na igreja, isso e aquilo. Eu não vou nomear aqui, que eu não quero ser taxado como um crítico. Eu estou falando da palavra de Deus. Examina o que está escrito e vê os títulos que tem, né? Os ministérios que é dado a homens, mulheres, moços dentro das igrejas. Vê se existe isso na Bíblia. Irmãos, quando nós começamos a deixar a palavra de Deus e andar pelos nossos próprios caminhos e pensamentos, perdemos o foco e ficamos volúvel. Foi o que Salomão fez, perdeu, irmãos. Mas Josué não, Josué foi até o fim. E até quando ele terminou, ele disse para o povo: olha, se vocês quiserem seguir outro Deus, vocês são livres, podem seguir. Agora, eu e minha casa temeremos ao Senhor. Aleluia. Meus irmãos e amigos, se outras pessoas acham que a Bíblia está ultrapassada, se certos ensinamentos estão ultrapassados, vamos fazer como disse Josué. Eu e a minha casa, pelo menos você ensina dentro da sua casa, queremos seguir os ensinamentos do Senhor. Se vocês não querem, tudo bem. E a Bíblia nos diz o quê? Voltando aqui para Salomão. Salomão, que no capítulo 11, versículo 4 de 1 Reis, diz assim: porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. Pensou, irmãos? E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Por quê? Vamos ler aqui. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote. Quem era Astarote? Astarote? Depois eu explico para vocês. Porque Salomão andou no seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios. Era uma deusa dos Sidônios. E o seguimento de Milcom, deus dos Amonitas. Eram as mulheres dessas nações que foram pervertendo o coração dele. E assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi seu pai. Então edificou Salomão um alto, a Quemós, abominação dos Moabitas, deus dos Moabitas, Quemós, sobre o monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon. Esse Moloque, irmãos, eles ofereciam crianças, queimavam crianças. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam seus deuses. Porque o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o coração do Senhor Deus de Israel, a qual 2 vezes lhe aparecera acerca desta matéria, lhe tinha dado ordem que não andasse em seguimento de outros deuses,
porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Pelo que disse o Senhor a Salomão, visto que houve isso em ti, que não guardaste o meu concerto, meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti o teu reino e darei ao teu servo. Todavia, nos teus dias não farei por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho rasgarei. Porém, todo o reino não rasgarei, uma tribo darei ao teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então, meus amados irmãos, Salomão se tornou um idólatra. Agora, quando o seu filho começou a reinar, que Salomão morreu, aí Roboão começou a reinar. O que aconteceu, irmãos? Quando Salomão morreu, Roboão começa a reinar. Então Salomão já na idolatria. Quando ele desobedeceu a Deus, começou a sair da presença de Deus, ele começou a judiar do povo. Salomão começou a judiar, irmãos. Você pensa que Salomão é o quê? Um rei bonzinho, ele teve a revelação de Deus, foi o maior rei, mas foi um dos piores, porque uma pessoa depois de ter um encontro daquele com Deus, apartar-se de Deus e depois da idolatria, então o coração dele foi pervertido, a Bíblia diz. E ele começou a judiar do povo, irmãos. Ele começou a judiar. Sabe como judiava? Punha impostos violentos para o povo pagar. O povo sofria pagar aqueles impostos. Quando Roboão começou a reinar, no capítulo 12 de 1 Reis, eu vou ler só alguns versículos, nós já vamos terminar. Diz aqui, e foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazer rei. Salomão morreu, Roboão está sendo agora colocado como rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugiu, teve o rei Roboão conselho com os anciãos. Então, logo que Roboão começou a reinar, tinha os conselheiros do rei Salomão. E ele foi pedir conselho para eles, né? Então, ele foi pedir conselho para os conselheiros. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhais vós que responda a este povo? Por quê? Porque a Bíblia diz que o povo, uma parte do povo, buscou Jeroboão, que estava no Egito, e a Bíblia diz que enviaram e mandaram chamar Jeroboão, e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo, teu pai agravou nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão do teu pai, e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós serviremos. E ele lhes disse, ide-vos até ao terceiro dia, e voltai a mim, e o povo se foi. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo, como aconselhai vós que responda a este povo? Então o povo, né, tinha ido pedir para que nomeara Jeroboão como tipo de um sindicato, né, para ele representar o povo diante de Roboão, pedindo que Roboão tivesse misericórdia deles. Seu pai pôs um jugo muito pesado sobre nós, cobra impostos, coisa muito cara, nos ajuda, alivia-nos. E Roboão disse, eu vou falar então com os conselheiros, para ele me ver, tomar um conselho.
e daqui 3 dias eu falo com vocês. E ele foi. Agora no versículo 7 diz assim: e eles lhe falaram dizendo: se hoje fores servos deste povo e os servires, e respondendo-lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Então os anciãos disseram: olha, se você fazer justiça, for bom para esse povo, ajudar eles, tirar um pouco desse jugo, essa judiação que Salomão fez sobre eles, acarretando em impostos e pondo sobre eles um jugo tão grande que eles estão sofrendo, esse povo vai estar na tua mão, eles serão seus amigos. Mas o que aconteceu? Roboão deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que havia crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhe: que aconselhai vós que respondemos a este povo que me falou, dizendo: alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que havia crescido com ele lhes falaram, dizendo: assim falarás a este povo que te falou, dizendo: teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpião. Então veja, irmãos, nós vemos que Salomão, no fim, já estava judiando do povo. E quando ele morreu, o filho dele veio reinar, o povo pensou que o filho dele ia aliviar. Ele foi pior ainda. Então, irmãos, quando nós deixamos de andar no conselho de Deus, nós estamos, seja eu ou você ou qualquer pessoa, cavando a nossa própria ruína, a nossa própria destruição. Por quê? Porque saímos do conselho de Deus. Nós temos visto nossos dias, irmãos, a igreja de Jesus Cristo. Quanto que se dizem ser discípulos de Jesus nos nossos dias, mas não anda segundo o ensinamento de Jesus Cristo, segundo a doutrina dos apóstolos. Criaram tanta coisa na igreja, que se os apóstolos estivessem hoje aqui, eles iam dizer: poxa, criaram outra Bíblia. Criaram outra Bíblia. No nosso tempo, irmãos, existem 2 tipos de crença: aqueles que crêem na Bíblia e aqueles que crêem em algumas coisas da Bíblia. Porque nós vemos tanta coisa nova na igreja, que aqueles que seguem os marcos antigos dos apóstolos de Jesus Cristo é deixado para trás, como se a igreja não precisasse mais daqueles ensinamentos. Então, irmãos, muitas pessoas se tornaram idólatras. Tem tantas idolatrias dentro da igreja hoje, igual Salomão. Tem tantas idolatrias, irmãos. Não tem imagem de escultura, porque já teve outras religiões que pegaram as imagens, que senão estava tudo cheio dentro das nossas igrejas. Exatamente. Mas eles criaram outra coisa. Por quê, irmãos? É uma vergonha. Eu tenho ouvido, irmãos, às vezes as pessoas adoradoras de imagem de escultura, que adoram gesso, ferro, barro, mas eles têm a coragem, e têm razão até em certo ponto, de criticar aqueles que se dizem evangélicos usando da Bíblia para criar lucros, para se enriquecerem em nome do evangelho. E eu vejo eles falando, eu fico: que vergonha! Um próprio adorador de imagem de escultura tem munição para falar de cristão. O pior, irmãos, é que às vezes atinge a todos. É uma vergonha. O povo deixou o evangelho, deixou a Bíblia, como se a Bíblia, irmãos, fosse algo de discussão. A Bíblia é a palavra de Deus, não tem que ninguém discutir se ela está certa ou está errada. Isso é lá fora da igreja. Agora, dentro da igreja, a gente lê o ensinamento que Jesus dá,
Que os apóstolos deram, não, irmão, mas agora é diferente. Por que é diferente? Não tem nada diferente. Quando deixa a palavra de Deus, irmãos, é como aconteceu com Salomão, vai para a ruína. Sai o temor de Deus do coração. Então, que Deus nos abençoe. Que o Espírito Santo nos dê graça e sabedoria. Mas eu quero dar um conselho para você, né? E é para mim também. Quando você orar, peça para Deus colocar cada dia mais o temor dele no teu coração. Oh, meu Deus, coloca o temor do Senhor dentro do meu coração. Eu quero ter o temor do Senhor. Não quero apartar de mim esse temor glorioso de Deus. Aleluia! O temor do Senhor é o que nos faz ficar firme com o Senhor. Agora, que Jesus cura, isso você já sabe. Que Jesus vem em nosso socorro, nós sabemos. Se você é um irmão, uma irmã, está passando uma luta, a mão de Deus vai te dar vitória. Se você está doente, Jesus vai te dar saúde. Se você caiu numa situação, Deus vai tirar você dessa situação. Nós vamos orar, pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Pai e nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós pregamos e lemos a Tua palavra. Ó Senhor, para aqueles que têm crido, na autoridade e no poder da Tua mensagem, que é eterna, que também essa palavra, Pai, que pelo nome de Jesus, toda doença, todos os demônios, todas as perturbações sejam arrancadas das vidas, dos lares, dos corpos, as doenças, e que as portas se abram, pelo nome de Jesus Cristo, na autoridade eterna do nome de Jesus, no poder da ressurreição do Senhor, que dominou a morte, domina a morte e o inferno. Pai, eu abençoo teus filhos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, meus amigos, graças a Deus, sou grato a Deus, porque lemos a palavra do Senhor. Não tem coisa mais gloriosa do que ler a palavra de Deus. Mas eu quero também dar para você, não é, o endereço para você baixar nosso aplicativo, para você poder ter, não é, ouvir nossas mensagens simples, viu? Mas é com todo o desejo da nossa alma de honrar ao Senhor. Nosso aplicativo você pode baixar no Play Store, Web Rádio Amor e Justiça. Lá você vai ter as nossas mensagens, os hinos e também os nossos endereços e trabalhos. Também você pode nos acompanhar no YouTube. Você pode entrar lá, Pastor Profeta Carlos de Oliveira. Você também se inscreva, né? Nos ajude a propagar o Evangelho. Os irmãos também que nos acompanham pela rádio Opus, Deus abençoe. E todos vocês que nos acompanham durante as tardes na transmissão, divulgue para nós juntos fazermos um trabalho de evangelização de acordo com a Bíblia. Glória a Jesus. Muito obrigado a todos vocês. Se Deus nos permitir, amanhã, se Deus quiser, às 18 horas, amanhã eu não vou estar aqui às 18 horas. Vou estar mais tarde, porque amanhã eu vou ter uma reunião, então estarei mais tarde. Talvez lá para as 20 horas. Mas se Deus quiser, quero fazer uma transmissão. Eu quero me despedir dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. Deus te abençoe e a paz do Senhor.